Tenho o prazer de convidar agora para se pronunciar a Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, FENACAB, e Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e entorno, pelas quais falará o senhor Antônio Gomes da Costa Neto, que é mestre em Educação e técnico em Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro, bom dia, procurador, demais presentes, expositores, público. Excelência, nossa exposição inicialmente se dará a princípio a partir de duas preliminares distintas. A primeira, no questão que vai ser discutida, tem relação com a religiosidade dos povos indígenas. Nesse caso, o que vai entender a nossa explanação, posteriormente Vossa Excelência irá compreender. Que nós entendemos que as religiosidades também indígenas deveriam estar participando da questão e a discussão do ensino religioso. Isso se dá por quê, Excelência? E isso seria a nossa segunda preliminar a questionar. No sentido do efeito da modulação da decisão a que vier a ser proferida. Porque nós entendemos que qualquer decisão que for proferida pelo Supremo Tribunal Federal haverá de incluir, tanto na questão do currículo da disciplina, na formação dos professores, no sistema de regulação, fiscalização, monitoramento e avaliação, o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Por isso é que nós estamos nos referindo tanto à questão indígena como às religiosidades de matrizes africanas. E essa previsão legal, Excelência, está prevista na LDB no seu artigo 26A. Com relação às questões adstritas à presente ação e à audiência pública, nós podemos dizer, com base em pesquisas científicas, que nós citamos no memorial já acertado, que o atual modelo de ensino religioso, da forma com que é feito e ministrado, não contempla as religiões de matrizes africanas. Isso se dá por quê e por qual razão? Por um simples motivo. Essa situação se opera pelo não cumprimento da educação das relações étnico-raciais, ou seja, o artigo 26A da LDB, que ele se dá em razão do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Esse racismo, Excelência, que nós estamos falando, está discutido com a questão também da intolerância religiosa e do preconceito. Porque nós trabalhamos com que ideia, com hipótese e com que pensamento? Nós entendemos que o racismo e a intolerância, a discriminação em relação às religiões de matrizes africanas, se opera de três formas distintas. Tanto ela é institucional, ou por omissão, no caso, se dá pela reflete desigualdades que podem ser intencionais ou não, ela pode ser de caráter cultural, ou no sentido que não passamos uma herança cultural nossa, e no sentido da manutenção de uma herança cultural eurocêntrica com desvalorização das culturas de origem africana. E quando ela é feita através do seu racismo individual, quando as pessoas a praticam de forma individualizada, caracterizando a partir dos traços físicos. Nesse conceito e nessa discussão, Excelência, trazemos a questão da intolerância religiosa com relação às religiões de matrizes africanas, em função da noção de religião considerada como foco de resistência cultural. E, nesse caso, em relação às religiões de matrizes africanas e indígenas, nós podemos nos dizer, isso se constituiu desde o processo do que nós chamamos de descobrimento, colonização e, consequentemente, da conquista. Porque, nesse período, como nós podemos destacar, houve uma transferência e vinda de africanos em torno de estimativa de 9 milhões a 11 milhões de pessoas. E como é uma trágica questão, e sua abolição sempre não foi questionada, não foi discutida, e temos marcas dessa questão até o presente. E como se acontece isso e como tem feito isso, Excelência? Notadamente, a partir dessas questões, nós podemos verificar que existe o que nós chamamos, e foi praticado dentro do continente brasileiro, a chamada eugenia moderna. Inclusive, a mesma foi praticada também dentro da América Latina. Porque esse foi o objetivo inicial desde o processo de colonização e de descobrimento da nossa América, que foi um processo de transformação da barbárie para uma civilização. Consequentemente, qual foi a intenção? Excluir qualquer coisa, qualquer cultura, qualquer influência, tanto indígena como de origem africana.
E no campo da educação, Excelência, como é que nós tratamos isso a partir do racismo institucional? Nós, quando damos a educação inferior a crianças negras, ou então, quando intencionalmente nós deixamos de educar as crianças negras a fim de perpetuar as desigualdades raciais existentes. E, ao mesmo tempo, quando educamos mal as crianças brancas, no que se refere à sua herança racista, bem como deixamos de passar às crianças negras a sua história racial. O que acontece com isso, Excelência? Pesquisadores da área de linguística chamam isso de processos discursivos. O que são isso? São os processos pelo qual você se aprende, onde você aprende a praticá-lo, que pode ser tanto pelos seus pais, pelos seus pares, na escola, na comunicação, em qualquer ambiente. Por isso é que nós falamos que o racismo não é inato, mas ele tem que ser aprendido, e ele também se opera. No que tange a isso, Excelência, para poder compreender e ilustrar melhor a questão, podemos dizer que a educação das relações étnico-raciais seriam essencialmente obrigatórias para compreender a questão para o ensino religioso. Nesse sentido, apenas para poder ilustrar, e os casos aqui, podemos observar que o próprio Ministério da Educação alega em seu sítio institucional uma oferta de 52 mil vagas para a formação de professores em educação das relações étnico-raciais, consequentemente, o que compreenderia tanto a temática do ensino religioso como qualquer outra disciplina. Só que quando você faz compulsando o censo educacional, nós temos uma demonstração que existem 2 milhões de professores, ou seja, no atual ritmo, nós levaríamos pelo menos 320 anos apenas para formar em relações étnico-raciais. Ou seja, como nós iríamos cumprir essa questão? E se nós formos ainda agregar os demais profissionais da educação, aqueles inseridos no artigo 61 da LDB, falaríamos ainda num complexo e um número muito maior de profissionais, que seriam técnicos, gestores, orientadores e demais profissionais da educação. E ainda temos, recentemente, o Estatuto da Juventude, que amplia essa formação de profissionais aos operadores do direito, aos profissionais da área de segurança e saúde. E aí é que tem a questão da regulação. Como nós ficamos nessa situação? Por que não se tem essa implementação da educação das relações étnico-raciais e, consequentemente, no ensino religioso? Uma pequena análise do Conselho Nacional de Educação, bem como da Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros, CADARA, o primeiro desde 2004 e o segundo de 2005, até a presente data não emitiram nenhum relatório de avaliação dos sistemas federal, estadual, municipal e distrital de ensino sobre a aplicação da educação das relações étnico-raciais. Consequentemente, como nós poderíamos falar isso dentro do ensino religioso? Se nós não temos nem avaliação do sistema, como é que nós vamos conseguir trabalhar dentro da disciplina? E para entender melhor e compreender essa ilustração, Excelência, destaco recentemente que só a partir de 2014, o Ministério da Educação incluiu o eixo étnico-racial na avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional das instituições de ensino superior, ou seja, até 2014 ainda existia. Como nós vamos falar em relações étnico-raciais, trabalhar discriminação, intolerância, preconceito religioso, se o mesmo não se encontra nem no sistema de avaliação? Isso recentemente foi discutido a questão perante o Supremo Tribunal Federal e encontra-se em sede de mandado de segurança da ministra Rosa Weber, questionando os sistemas educacionais de ensino. E como ficaria essa questão, Excelência? Mais uma vez, assevero outro exemplo. Esse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional proposto pelo MEC, ele tem apenas como objetivo avaliar a questão das ações afirmativas. E consultando o ministro da Educação através da Lei de Acesso à Informação, o mesmo me disse o seguinte, recentemente, que o acompanhamento dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 encontra-se em fase de elaboração pelo Comitê de Avaliação. Então, nós não temos sistema de regulação, muito menos de avaliação, como poderíamos falar em inclusão das religiosidades de matrizes africanas. E passamos adiante. O próprio sistema de avaliação, aquele efetuado pelo avaliador externo, o mesmo diz o seguinte, que o conceito de avaliação do curso e do cálculo não inclui a temática das relações étnico-raciais. Então, passaremos, então, à discussão do que seria, então, isso, Excelência.
E aí temos mais um outro agravante. Recentemente, quando nós discutimos a questão do Monteiro Lobato aqui no Supremo Tribunal Federal, houve a discussão sobre um parecer. E esse parecer foi no sentido que existia uma sugestão. E como tal, como sugestão, o mesmo não tem sido cumprido pelos órgãos e pelos sistemas de ensino. Qual a consequência natural? Não temos a implementação da educação das relações étnico-raciais, consequentemente, não seríamos aplicados no ensino religioso. E o que seria a proposta da nossa federação, bem como da nossa confederação? Nós gostaríamos que fosse um ensino religioso praticado que tenha como fundamento básico a participação das religiosidades. Essas religiosidades, como seriam definidas? Seriam definidas através de diretrizes curriculares nacionais pelo Conselho Nacional de Educação e, consequentemente, o Conselho Nacional de Educação iria disciplinar os sistemas de ensino de como fazê-lo. Que seria através de normas específicas, através de procedimentos, inclusões no sistema de avaliação da educação superior, a inclusão de formação de profissionais da educação dentro das escolas, das instituições públicas, tanto de ensino superior como privadas. Porque o que acontece hoje atualmente? Atualmente você não tem essa formação do professor de ensino religioso por omissão do Conselho Nacional de Educação, que não emite diretrizes curriculares nacionais. Nós não temos formação de professores, quer seja para trabalhar com as disciplinas, quer seja para conhecer. Seria necessário uma licenciatura em ensino religioso que, dentro do seu currículo, objetivamente contemplasse as religiões de matrizes africanas como os demais profissionais e como as demais crenças. Consequentemente, seriam professores com formação acadêmica em que o currículo haveria participação obrigatória de todas as diversidades religiosas que se encontram. E nesse sentido, Excelência, não haveria outra forma que senão a inclusão obrigatória da educação das relações étnico-raciais no currículo da disciplina, no currículo da formação de professores e, consequentemente, na disciplina que se fosse determinada pelo Conselho Nacional de Educação. Por outro lado, há da nossa parte a necessidade que seja regulamentado logo após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que seja imediatamente comunicado ao Conselho Nacional de Educação que exponha e determine essas diretrizes básicas. Por que eu falo isso? E já adiantando e finalizando. A exemplificação dos colegas que me antecederam falaram que no Distrito Federal esse ensino religioso é muito bom, é muito bem feito. E nossa pesquisa de mestrado à época demonstrou que o ensino religioso no Distrito Federal ele é ofertado de forma irregular. Os seus professores eles são habilitados pelo segmento religioso, não fazem concurso público através de requisito básico. E como eles dão, como é que eles transformam, como é que eles trabalham isso dentro das disciplinas? Não se trabalham, principalmente atuam de forma solta, largada, de qualquer forma, ou seja, falta disciplinamento, falta regulamento, falta informação concreta a esses profissionais. Então não adianta a gente discutir uma disciplina, não adianta a gente discutir uma temática, não adianta a gente discutir questões se não tiver regulamento próprio. E esse regulamento próprio inexiste hoje no sistema distrital, da mesma forma que tem no sistema federal. São o que eu concluindo, Excelência. Nesse sentido, a postulação da federação seria, como já foi apresentado em memorial e entregue a Vossa Excelência, ao Procurador da República, bem como ao Advogado-Geral da União que estava aqui presente, é que disciplina o ensino religioso de forma concreta através de norma explícita pelo Conselho Nacional de Educação, que o Conselho Nacional de Educação promova, inclusive, a abertura de um curso de licenciatura em ensino religioso e que todas as denominações religiosas, crenças religiosas, tenham participação na elaboração do currículo. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao senhor Antônio Gomes da Costa Neto pela contribuição valiosa, a exemplo das anteriores.